Então, pronto. A ideia aqui, pessoal, é a gente trabalhar hoje o Código de Normas do Maranhão, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ter aqui um certo cuidado é que a gente não vai abordar os conceitos com mais vagar, a gente não vai aqui dar uma aula de pessoa jurídica. A ideia aqui é pegar o que tem no nosso código, o que tem na lei e tentar justamente ver as diferenças. Para quê? Para que quando você estiver estudando ali o que você já estudou, você consiga entender a peculiaridade do Maranhão. Alguma diferença, alguma exceção, enfim, alguma coisa que provavelmente vai ser cobrado na prova e que diferencia daquilo que a gente está estudando normalmente no concurso, né? Bem, então, peculiaridades e pontos de interesse. É essa que é a dinâmica que a gente vai ter hoje para o nosso estudo, tá bom? E aí, basicamente, pessoal, sobre disposições gerais. O nosso código ele é bem dividido. Ele é curto, ele é rápido, ele tem disposições gerais, depois ele fala um pouquinho dos registros, das averbações, e a gente vai tratar cada um dos pontos aqui e tentar abordar as especificidades. Primeira coisa que vale a pena já nas disposições gerais, para a gente perceber, chamar a atenção de vocês, pessoal. O Código de Normas, ele cita expressamente três princípios que são aplicados ao RCPJ. Professor, então só tem 3 princípios do PJ aqui no Maranhão? Claro que não. Mas tem 3 princípios que são citados no Código de Normas expressamente. Então, o que vai acontecer? Com certeza, na prova de vocês, vai cair esses 3 princípios. Tenho certeza absoluta que, se não cair na área de provimento, cai na de remoção, se não for na de remoção, cai na de provimento, um desses 3 princípios. Ou seja, não significa que os princípios não sejam aplicáveis, mas como ele firmou expressamente esses princípios da continuidade, da anterioridade e esse aqui da compatibilidade, que a gente não vai tratar especificamente sobre ele aqui, mas vale a pena dar uma lida, é um princípio que não está ali, às vezes, muito bem colocado em todos os manuais, então vale a pena dar uma pesquisadinha, de repente isso pode cair até numa segunda fase, tá bom, pessoal? Mas, guardem isso, continuidade, anterioridade e compatibilidade, CAC. Então, esses 3 princípios aí, eles certamente devem ser objetos de alguma cobrança na prova, tudo bem? Então, vamos lá. Outro ponto que a gente pode ver interessante aqui, ainda em disposições gerais, que aqui é a própria norma, desculpa, pessoal, o que acontece? Eu trouxe para vocês, aqui para a dinâmica da aula, eu sei que é chato a gente ver norma, mas isso aqui é para lembrar vocês. Leiam o código, leiam. Não fiquem só com a ideia dos 3 princípios, por exemplo, porque às vezes o cara vai lá e coloca alguma diferençazinha e você, como não lê a redação da norma, isso vai dificultar. Eu não vou ler com vocês isso aqui o tempo inteiro, mas eu trouxe para ficar no material, muitas vezes, o próprio artigo do Código de Normas, porque quando você lê na prova alguma diferenciaçãozinha, aquilo ali, aquela chave vai ficar lembrando, olha, mas isso aqui está igualzinho à redação do código. E aí você vai marcar o que está igual quando você estiver na dúvida, tá certo? Então, como é que ficou aqui na redação? Observando os princípios da continuidade, anterioridade e compatibilidade necessários à segurança dos atos que alterem e afetem pessoas jurídicas. Então, muito tranquilo, guardem esses 3 princípios, compatibilidade, anterioridade e continuidade, que vai ser questão de prova. Outra questão, pessoal, ainda em disposições gerais, nosso código ele regula a alteração de sede sem mudança de endereço. O que é isso? Basicamente, a pessoa tem uma sede, a sede fica ali na cidade de Marajá do Sena, digamos assim, uma comarca, essa comarca era grande, ela abrangia 4 cidades ali ao redor, e vem um concurso público e instala a cidadezinha X, né? Está lá o cartório, não existia cartório, você é aprovado e vai lá e instala um cartório. O que acontece? Aquelas pessoas jurídicas, ela tinha endereço naquela cidade de Marajá do Sena que pertencia a uma outra comarca. Quando você instalou, o que acontece? A pessoa jurídica não mudou de lugar, a sede, o endereço continuam o mesmo, só que com a instalação, ela agora os atos dela vão ser feitos diretamente em Marajá do Sena e não na comarca anterior. Então, o que o código fala? A partir da instalação da nova serventia, o ofício de registro de origem fica proibido de realizar novas averbações que tenham passado a pertencer à nova circunscrição. E o transporte desse ato deve ser realizado após requerimento e mediante pagamento de taxas e emolumentos incidentes. Não é ato gratuito, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? A pessoa tinha uma sede instalada em uma determinada cidade que pertencia a uma comarca X. Vem a instalação do cartório e aquela pessoa jurídica não muda de lugar,
mas a partir de agora os atos dela não podem ser mais registrados onde eram antes. Tem que ser na nova cidade que passou agora a corresponder ao termo dela. E aí você vai fazer o quê? Vai ter o registro de origem, fica proibido de realizar novas averbações, e você vai fazer, após requerimento e pagamento de taxas e emolumentos, o transporte do ato para nova serventia, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Tem que ter o requerimento, princípio da rogação, tem que pagar taxas e emolumentos, e novas averbações não podem ser feitas no documento de origem, no cartório de origem. Cuidado com uma coisa, novas averbações, mas isso aí não implica, logicamente, a averbação que vai dar ciência de que houve transporte. Ou seja, você vai pegar o inteiro teor lá, vai fazer o requerimento no cartório, vai estar o inteiro teor, registra na comarca que foi instalada, tudo, e aí você vai dar ciência lá para o cartório de origem, ele vai averbar, encerrando a escrituração e dizendo, olha, a partir de agora os atos que pertenciam a essa pessoa jurídica estão todos lançados lá em Marajá do Sena e as novas averbações serão todas lá. Então, muito cuidado com isso, tá bom? 470, como é que está na norma? Caso a alteração da sede de pessoa jurídica ocorra devido a desmembramento de comarcas, a partir da data da instalação da nova serventia, cuidado com isso aqui, pessoal, instalação, porque isso aí, na prova objetiva, é onde eles mudam, entendeu? Ele pode colocar a partir da criação em lei da nova serventia, a partir de alguma coisa, a serventia tem que ser efetivamente instalada, tem que começar a funcionar, obviamente, tá certo? Então, a partir da instalação da nova serventia, fica o ofício de registro de origem proibido de realizar novas averbações. E parágrafo único, os atos de registro serão transportados para o ofício competente após requerimento do interessado e mediante pagamento de taxas e tributos incidentes. Cuidado com isso aí, não é ato gratuito, não tem previsão de gratuidade, mesmo a pessoa não tendo dado causa a essa situação. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, isso aqui eu trouxe porque esse artigo aqui, ele basicamente é uma repetição do que está do que tem em todos os códigos de normas, mas eu trouxe algumas pontuaçõezinhas. Compete ao oficial de registro civil de pessoas jurídicas registrar fundação de direito privado, sociedade unipessoal de natureza simples. Observação aqui, direito privado. Então, se ele colocar fundação de direito público, por favor, não é o caso, é fundação de direito privado. Sociedade unipessoal de natureza simples. Não pode registrar sociedade anônima e comandida por ações. Isso é regra geral, mas eu trouxe para vocês só para lembrar. Tenham cuidado com essa comandida por ações. Na verdade, as sociedades por ações. As anônimas são por ações e a comandida por ações também. E aí você vai matricular jornais, averbar na matrícula e compete também aos oficiais. Esse ponto aqui é o principal. Averbar livros de pessoas jurídicas registrados no ofício, arquivando fotocópia ou imagem dos termos de abertura e encerramento. O que é isso aqui, pessoal? Muitos códigos de norma também chamam de autenticar os livros contábeis, entendeu? Na verdade, você vai chegar lá, isso normalmente hoje é feito via SPED, que é eletrônico, você vai tudo eletronicamente e tal, mas ainda tem a possibilidade de você ter uma escrituração física. Então, em existindo isso aí, né, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá, você vai arquivar a fotocópia ou a imagem, normalmente a imagem, dos termos de abertura e encerramento, com a assinatura que vai ter do responsável por aquela elaboração, com o contador responsável, e do responsável legal da pessoa jurídica, que vai assinar também. Os dois assinam o termo de abertura, o termo de encerramento, e essa imagem aí, com o número de páginas, tudo isso fica registrado. Só trazendo um pouco de prática. Quando você faz o registro de um livro, está lá no livro contábil número 4, daquele ano X, vamos supor. Para você fazer a averbação do quinto, essa autenticação, você vai ter que cobrar a apresentação ou ter nos seus registros o quarto, justamente para evitar que houvesse... Isso era muito comum quando a escrituração era por escrito, né? Você tinha que levar até o livro anteriormente já registrado. Hoje em dia, com tudo eletrônico, isso aí já é feito já passa por um crivo eletronicamente dentro da Receita Federal, fica bem mais tranquilo, tá bom? E aí, basicamente, é isso aqui. A palavra que eles colocam aqui no nosso código é averbar e não autenticar, tá certo? Os livros de pessoas jurídicas registradas no ofício de registro, aquele ofício de registro. Cuidado, se eu tenho uma pessoa jurídica que é daqui de São Luís, mas está registrada no segundo cartório, por exemplo, eu não posso registrar os livros contábeis dela no primeiro.
por mais que a competência, a circunscrição seja a mesma. Tem que ser feito no local onde estão depositados os atos, tá certo? Isso não está estabelecido diretamente no nosso código, mas fica a dica para você aí, para a prática, tá certo? Pergunta: é vedado na mesma comarca o registro de pessoas jurídicas com nome idêntico que possam ocasionar dúvida aos usuários e o âmbito de proteção do nome? Vamos lá. Mesma comarca. Chegou aqui em São Luís o registro de Associação dos Kitesurfistas da cidade de São Luís. Beleza. O que é que eu tenho que fazer? O que é que qualquer pessoa tem que fazer se tiver mais de um RCP na cidade? E aqui é um ofício único. A maioria, mesmo tem 2, 3 ofícios em cidades menores, o RCPJ está normalmente em todas elas, em todos esses ofícios. O que você vai fazer? Você vai ter que mandar via malote digital, tá certo? Uma pergunta, indicando lá para os colegas: olha, chegou uma solicitação de registro dessa associação, e você diz o nome que foi colocado. Existe alguma associação com nome idêntico ou semelhante? E os colegas têm que responder em 2 dias úteis, se caso exista alguma associação com nome semelhante. O que tem que ter de cuidado aqui, pessoal? Primeiro, a forma. A forma que esse envio vai ser feito, o código é expresso. Solicitar via malote digital que as demais unidades respondam sobre a existência de algum registro anterior. Então, essa é a primeira pergunta, primeira questão. Segunda questão, o oficial destinatário vai responder no prazo de 2 dias úteis. Isso aqui também é questão de prova, 2 dias úteis, a forma de envio de malote digital. E aí ficou uma pergunta aqui, para a gente não deixar isso em branco, porque fica parecendo que a proteção ao nome, nesse caso, ela se daria apenas no âmbito municipal. Não é isso, não é isso. A verdade é que o nosso código de normas, a nossa pessoa jurídica, ela não tem ainda vinculação com a rede SIM. Então, o que acontece? Não existe organização, do ponto de vista técnico, para que você faça a pesquisa pelo nome em todo o estado do Maranhão. Então, a proteção ao nome ela continua sendo válida no mesmo jeito, nos termos do Código Civil, da lei empresarial, mas essa verificação no âmbito do RCPJ ela é feita apenas na mesma comarca. Tudo bem, pessoal? Mas isso não implica que a proteção do nome não está válida para todo o estado. Tem mais unidades, onde é que está sendo colocado isso? Pelo malote digital para as demais unidades extrajudiciais, ou seja, aqui em São Luís, quando chega para mim o pessoal está perguntando aqui se demais unidades aqui significa na mesma comarca. São as demais unidades extrajudiciais pertencentes àquela comarca. Então, vamos lá. Aqui em São Luís são 2 cartórios de registro civil de pessoas jurídicas. Então, chegou qualquer pedido de registro para mim de uma associação, de uma sociedade simples, a primeira coisa que eu faço, vou fazer a qualificação normal, mas a qualificação do nome eu faço no meu cartório, ou seja, eu verifico se tem alguma pessoa jurídica com denominação semelhante, por óbvio, mas aí como eu não tenho acesso ao acervo do colega, ou a pessoa poderia me trazer em tese uma certidão, mas isso seria um custo operacional, né? E aí o que é que o código entendeu que era o melhor caminho? Via malote digital, o RCPJ mandava uma consulta para os outros cartórios da comarca que tinham 2 dias úteis para dizer se tem ou não alguma pessoa jurídica com nome idêntico ou semelhante. Uma coisa, pessoal, no dia que a gente conseguir se linkar com a rede SIM, isso aí vai ser feito de modo automático, porque essa consulta vai pela própria base da Receita Federal. Então, isso vai acontecer. Segunda coisa, daqui a pouco tempo, quando tudo se organizar dentro do registro eletrônico, isso também vai ser mais fácil, porque essa consulta vai se dar, inclusive, poderia se dar, inclusive, em base nacional. Então, essa é uma questão que a gente utiliza aqui no Maranhão para superar essa dificuldade local, de não estar integrada à rede SIM, e a dificuldade nacional de não ter um registro público eletrônico ainda efetivado, com SERP, como vai acontecer em pouco tempo. Mas, então, para efeito de prova, guardem isso para a prática também. A gente faz isso diariamente lá no cartório. Enviar uma malote digital ou responder e receber a resposta nos 2 dias úteis acerca da identificação do nome da PJ. Tá bom? Aqui eu trouxe o texto da norma, né, que é vedado na mesma comarca o registro de pessoa jurídica, nome empresarial, denominação idêntica ou semelhante. E aqui essa restrição que eu estava colocando, enviar por malote digital e o prazo de 2 dias para a gente responder. Livro de protocolo, pessoal.
Livro de protocolo. A Lei 6.015 não fala que o RCPJ vai ter um livro de protocolo. Isso aí fica bem a cargo das legislações estaduais. Tem estado que diz o livro de protocolo do RCPJ será compartilhado com o RTD. Tem estado que diz o livro de RCPJ protocolo pode ser compartilhado. E tem estado que diz que o RCPJ terá um livro de protocolo específico. No estado do Maranhão, além dos livros da 6.015, os ofícios de pessoas jurídicas utilizarão livro de protocolo com 300 folhas para apontamento de todos os títulos. Ou seja, o estado do Maranhão tem, obrigatoriamente, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, um livro de protocolo. Aqui ele fala de 300 folhas. Se a gente for ver a 14382, ela alterou agora e ficou tirando folha de tudo quanto é livro, né? Por quê? Porque agora são eletrônicos, né? Mas isso não apaga o fato de que a gente vai ter um livro de protocolo. Tudo bem, pessoal? E para efeito de prova, vocês podem ter certeza que isso aqui está completamente válido, tá certo? Outra coisa, os oficiais organizarão INS por sistema eletrônico de processamento de dados, indicando as partes, os intervenientes e os cônjuges, se houver. Eu achei interessante essa disposição aqui, porque para uma questão objetiva, isso aqui, você vai lá, você marca numa das alternativas, vai ter o livro de protocolo, né? E vai ser organizado um INS com sistema eletrônico indicando as partes e os intervenientes. E na outra alternativa, as partes, os intervenientes e os cônjuges, se houver. Essa é a resposta correta. Se você tiver colocado. Então, muito cuidado, porque essa palavrinha aqui, os cônjuges, se houver, ela não é muito intuitiva. Às vezes você fica pensando que não é o caso de constar isso aí nos índices e tudo mais. Mas o nosso código ele é expresso em dizer que na organização dos INS por sistema eletrônico de processamento, você vai indicar as partes, os intervenientes e, se houver, você vai indicar também quais são os cônjuges, tá certo, pessoal? Muito cuidado com isso aí. Livro de protocolo tem, e os cônjuges, caso hajam, também devem ser indicados nos índices de busca do cartório, tudo bem? Outra coisa, pessoal, o Código de Normas aqui do Maranhão, ele permite expressamente que a gente se organize pelo sistema de fichas, tá certo? Isso aí causa alguma confusão, porque em alguns lugares isso não é dito expressamente. Então, os colegas têm que ir, às vezes, eu entendo que não precisaria, mas vários colegas solicitam ao juiz corregedor permanente uma autorização para organizar o seu RCPJ em fichas e não em livros. Eu acho que isso, para mim, é organização de serviço, não precisaria ser solicitado. Mas o nosso código aqui, para evitar esse tipo de problema, evitar esse tipo de pedido para o judiciário, ele diz que expressamente que é permitida a adoção de fichas, tá certo? E no caso de escrituração eletrônica, as imagens dos documentos devem ficar associadas aos registros, ou seja, você vai pegar lá uma ata de uma fundação de uma pessoa jurídica qualquer, de uma associação, vai digitalizar aquela ata e vai vincular o número daquele registro ali. Isso é dito expressamente. As imagens dos documentos devem ficar associadas aos lançamentos. Como é que é a norma? Nas transcrições do livro A e B, o livro B é aquele livro usado para matrícula, pessoal, tá bom? De oficinas, impressoras, tudo mais, que quase não se usa. Eu tenho um registro em 10 anos de cartório, não 2. E o livro A, que é o que usa basicamente para tudo, poderá ser realizado em fichas, tudo bem? Para cada pessoa jurídica, escriturado fisicamente ou eletronicamente. Essa escrituração física aqui, a gente vai perder ela com o advento do CERP, vai ser tudo eletrônico, tá certo? E nesse último caso, cada lançamento será associado às imagens dos documentos gravados digitalmente. Pessoal, esse aqui é o artigo mais importante, daí vão cair umas 2 questões na prova. O oficial observará as seguintes regras quanto à realização de atos de registro ou averbação de sua competência. Não se fará o registro de sociedade cooperativa, factory e firmas individuais. Não se fará. Isso aí foi uma discussão muito grande no RCPJ por conta das cooperativas que tinham natureza simples e tudo mais, e aí podia, não podia registrar. Lá no nosso curso regular a gente trata bem sobre esse assunto aí, mas aqui para a gente, para efeito do concurso, vamos gravar isso aqui, ó. Não se fará o registro de sociedade cooperativa, de factory e de firmas individuais, tá certo? Firma individual aqui, só para não confundir, é aquela questão do direito empresarial, quando você não vai montar... Quando você tinha muito isso aí, quando você não tinha sociedade unipessoal, aí o cara fazia aquela empresa lá sozinho, né? E era ele mesmo que respondia perante as dívidas completamente, tudo mais. Isso aí está bem em desuso hoje,
por conta da Eireli no começo e agora da sociedade unipessoal. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação de autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro. Isso aqui, só para que não confundam, esse funcionamento de autorização, essa permissão de funcionamento regular, ela é para banco, ela é para cooperativa de crédito, ela é para empresas de seguro. Então, por exemplo, o que acontece às vezes? Às vezes o cara chega lá com a associação dos mutuários de alguma coisa, e aí começa, olha, essa associação se destina a ajudar as pessoas, essa associação, ela vai fazer, caso a pessoa tenha um problema X, ela vai receber um valor tanto. Na verdade, quando você vai ler o objetivo da associação, o objeto, na verdade, ela é uma empresa de seguros. Você bateu o carro, ela vai te pagar tanto, você se acidentou, ela vai te pagar tanto. Na verdade, ela está fazendo o quê? Para ela existir, ela precisava ser autorizada pela SUSEP, que é isso aqui, ó, funcionamento da sociedade depender de aprovação de autoridade, ou seja, ela precisaria apresentar essa aprovação da SUSEP. No caso de bancos, eu nem entro muito no mérito, porque não é nossa competência. Isso aí tudo é junta comercial, tem que ter autorização do Banco Central do Brasil para funcionar, tal qual cooperativa de crédito. Mas, enfim, isso já morreria já porque não é da nossa competência. Mas, mesmo assim, se for para aprovar, você tem que ver qual é a autoridade competente. Normalmente, isso é para banco, cooperativa de crédito e empresa de seguro. São os mais comuns. Outra coisa, registro de ato constitutivo, cujo objetivo envolva atividade privativa de profissionais habilitados pelo respectivo órgão de classe. O cara vai fundar lá uma empresa de odontologia, e aí não tem nenhum dentista na empresa. Mas, além de não ter nenhum dentista para se qualificar, também não tem nada...